Eu encerrei o vídeo e retomei novamente para a nossa live aqui do Instituto Amai-vos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas na nossa conversa sobre Reinventando o Normal. Nós vamos conversar sobre o mundo que a gente vive, que mundo que nós estamos deixando, que mundo que nós precisamos abraçar, que realidades que nós precisamos transformar, que as nossas relações não aguentam mais, que o planeta também não, do ponto de vista da natureza, do ponto de vista da exploração. Só um minutinho que eu vou convidar a professora Eliana para participar. Agora sim. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. A professora Eliana já está chegando. Agora. Oi, agora Nossa, que sim. dificuldade, que dificuldade, que São, tragédia, meu são Deus. os desafios, né, que a gente enfrenta todo dia. Será? Será que vai dar? Será que vai acontecer? Nossa, nossa. Eu, que- eu queria até ter entrado não pelo celular, queria ter entrado pela telona, mas pela telona não entrou. De fato, É, pelo laptop não entrou. Bom, menos mal que ah, estamos aqui. o Instagram tem dessas coisas, assim, tem algumas coisas que a gente não consegue fazer pelo laptop, só pelo celular. Então, nós vamos iniciar, né, nossa conversa. Já é o nosso terceiro ou quarto encontro, né? Nem lembro mais, já está conversando bastante, é muito bom. E Pois é. hoje, o Tony está dizendo aqui, tecnologias, né? E hoje nós estamos mais do que nunca ligados a ela, né? Se antes a gente tinha alguma resistência, agora não dá mais para Pois ter é, resistência. eu, na verdade, achava que era uma coisa assim que era tão secundária que eu podia pedir a qualquer um, a filha, a gente mais nova, né, que estava por perto e que resolvia para mim, que isso era uma coisa que não demandava muito pensamento, né, não precisava gastar energia. E aí, nessa quarentena, que já não é mais, é quarentena já quase ao cubo, né, mas assim, eu já tô assim, é, sem medo de me arriscar, porque eu tenho visto tanta gente famosa, gente com não sei quantos milhões de seguidores que não consegue ligar o seu Skype, então eu já fiquei menos desesperada com a minha ignorância digital, né? Analfabetismo digital. Mas estou aprendendo. Eu acho que esse é um tempo, de fato, para muitos aprendizados. Desde esse aprendizado que parece secundário, material, mas esse é o mundo que a gente tem, esse é o mundo das comunicações e a gente precisa estar inteirado de tudo, até aprendizados muito, muito maiores, mais densos, né? O aprendizado da solidão, o aprendizado do silêncio, o aprendizado de olhar para o outro, prestar mais atenção no seu entorno, nos seus vizinhos, como é que o dia amanhece, ou como é que você virou-se sozinha durante o dia, e não foi sozinha, porque quanta gente em volta permitiu que você, na verdade, guardasse a quarentena que você está guardando, não é? Então, assim, eu penso que é um tempo de muito aprendizado, né? Aprender a olhar para dentro de si mesmo e olhar para o seu entorno. Eu penso que mudanças assim, elas dão muito medo, né? Elas dão muito medo, porque é uma experiência em que todos estamos na mesma tempestade. Pode ser que não estejamos no mesmo barco, mas estamos na mesma tempestade, não é? E assim, o que vai acontecer comigo pode acontecer com um barco ao lado, e a gente tem que estar aliado. Acho que essa palavra aliança, que é uma palavra do Antigo Testamento, caríssima, né? É uma palavra que a gente está aprendendo agora a revisitá-la, né? As alianças nem sempre são espúrias,
na política brasileira, elas são muito espúrias. Mas eu acho que a gente está aprendendo a um novo tipo de convívio, né? A gente está olhando que essa pirâmide social, ela importa, que eu não fico de pé se eu não tiver os pés também metidos nessa primeira camada da sociedade brasileira, que teve exilada, digamos assim, teve confinada, sem que a gente percebesse, sem que desse atenção. Não é que não se percebia, né? Mas não se dá atenção. Então, eu acho que esse é um tempo de muitos aprendizados, né? Muitos aprendizados, e que a gente vai precisar levá-los para a vida quando as portas se abrirem, né? Eu acho que não dá para dizer assim, aprendi, usei e vou deletar ou vou reciclar de uma maneira indiferente, né? Não, a gente vai ter que reciclar essa solidão, reciclar esse convívio, e a gente vai ter que buscar o modo de fazê-lo acontecer lá fora, porque a vida não vai ser mais como era. Isso tranquilamente não vai. Por muito tempo. Pode ser que daqui a, sei lá, 10, 15 anos as coisas, infelizmente para mim, voltem a ser o que vinham sendo, né? Um mundo de egoísmo, um mundo de ganância, um mundo de acúmulo, um mundo de indiferença, um mundo que a natureza agradece agora, né? Pássaros, bichos andando pelo meio do mundo, as águas claras, o céu limpo, não é? Essa vida normal, entre aspas, que a gente levava, é uma vida para a qual a gente não deve querer voltar, não é? E a gente tem meios de fazer uma normalidade nova. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar. E as lições desse tempo podem nos ajudar muito a pensar nas nossas novas prioridades, né? Quais são as prioridades? Prioridades é o carro do ano, a prioridade é ter um armário tão cheio de roupa que você não sabe o que vai usar naquele dia, a prioridade é ter um exército poderoso, armado até os dentes, ou é importante ter alimento para todo mundo, é poder contar com todo mundo, não é poder desfrutar de uma natureza que produz o alimento, não só para os cofres daqueles que vão acumular nos seus novos celeiros toda noite, sem enfrentar a real ameaça que a gente tem. A real ameaça não é nosso vizinho, não é o pobre que traz a comida na mesa, na sua mesa, que planta, que colhe e transporta, né? A real ameaça é a morte, não é? Essa é que a gente não pode iludir. Iniludível, dizia Manuel Bandeira, né? Iniludível, né? Quando ela chegar, não dá para a gente iludir. Então, se a gente não está procurando a morte em vida, a gente tem que caçar a vida, sair lá fora para buscar as raízes da vida que a gente efetivamente deixou de lado. Acho isso. É interessante você estar falando, eu estou pensando assim, esse mundo, né, que algumas pessoas dizem assim, nós precisamos voltar ao normal, esse mundo do individualismo moderno, né, e a gente olha para ele e pensa o seguinte, você falou da natureza agradecida, né, tucanos na praia do Arpoador, Ipanema, no Rio de Janeiro, né, as águas da praia de Botafogo totalmente limpas. O ser humano falhou, o ser humano destrói tanto que a natureza fica assim, eu estou tão bem sem vocês, né? Vocês querem sair de casa e eu estou tão bem. Quer dizer, a gente tem que voltar quando as portas se abrirem, como você falou, com alguma coisa nova e diferente, porque senão a natureza vai nos expulsar de novo e nos mandar para casa e dizer, olha, se vocês não aprenderam a lição, volta para aprender, né? Acho que você tem razão. Eu acho que a gente está chegando na humanidade
Por isso é tão triste aquela reunião ministerial de que eu não posso deixar de falar, né? É tão triste uma reunião em que a gente se decida por atacar a natureza, se decida a atacar os seus semelhantes, não é? Se decida a diminuir o valor das pessoas que podem lutar conosco por um mundo melhor. E um mundo melhor vai ser um mundo mais justo. Não tem outra escolha. Parece que a gente não entendeu isso, né? Eu penso que se a gente não propugnar pela justiça, não é? E a justiça que não é só dos governos, não é só das instituições internacionais, é a pequena justiça nossa, nas nossas relações pessoais, com os nossos empregados, nas relações de trabalho que a gente mantém com eles e com os nossos empregadores, a relação com essa natureza que está pedindo respeito, né, para não se transformar, não nos colocar num deserto, não é? Às vezes eu fico pensando, a gente estava falando da aliança, né? Fico pensando que a gente muitas vezes fica como os judeus atravessando o deserto com Moisés e chorando pelas cebolas do Egito quando eles eram escravos, não é? Então nós estamos com o risco de estar aqui, não é? Fazendo uma live, portanto, com a eletricidade funcionando, com amigos nos cercando, e a gente está reclamando do tempo que a gente fazia isso, ou do tempo que a gente fazia aquilo, que era uma verdadeira escravidão, né, contra o relógio, contra as exigências. Nós temos que produzir tantos artigos por ano, nós temos que realizar tantas tarefas no dia de hoje, não tenho tempo de te ajudar porque eu estou cuidando da minha vida. Então, eu acho que a gente está na hora de pensar que se a gente voltar para aquele momento, a gente possivelmente está voltando para um ponto que não tem retorno, né? Fiquei pensando na história dessa tempestade, né? E que a gente toma como um dilúvio, todas as coisas parecem fora do lugar, a gente está num barco que não sabe para onde é que vai, duplamente nesse país e pessoalmente, né? Mas eu acho que esse não é um dilúvio que está sendo provocado a alhures por Deus ou pela própria natureza, não, está sendo provocado por nós, né? Pelos nossos abusos, pelas nossas indiferenças, pela exclusão que a gente faz das pessoas que podem estar ao nosso lado, né? Nós tomamos salvaguardas que vão se acumulando, na verdade, no nosso caminho como obstáculos. Eu fico pensando que a gente, né, quando fala em voltar à normalidade, a gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente volta para uma vida melhor, e uma vida melhor será de conviver, de ter compaixão, de valorizar as coisas e as benesses que a gente tem, ou para uma vida muito pior. Igual não vai ser. Uma vida muito pior, de muito mais medo, de muito mais egoísmo, de muito mais oportunismos, de muito mais insegurança. Então, é um momento em que a gente tem que decidir se a nossa orgia consumista, se a nossa superficialidade de relações, se o nosso darwinismo social é aquilo que a gente quer tomar as rédeas, né? Depois da vacina, as coisas da vacina dessa solidão, da vacina dessa parada, é preciso que a gente escolha uma economia que não seja só de sobrevivência, seja uma economia de vivência, não é? A vida é o que nos interessa. Então, é essa vida que a gente tem que construir. Eu fico pensando assim, não levaremos nada na morte. No caixão, vamos nós sozinhos, né? Ou para cremação, vamos sozinhos. Com aquilo que em nós
foram as nossas marcas, não é? Se vivos estivermos depois da morte, vamos estar com as nossas saudades, nossos afetos, nossas emoções, nossas imagens queridas, não é? E disso é que nós precisamos fazer um investimento, não é? Nessa acolhida, digamos assim, que é preciso fazer da vida, não é? Que a vida redesenhada ou a vida reinventada, como diz Cecília Meirelles, a vida só é possível reinventada. Então, redesenhar essa vida, né? Partir para um humanismo novo. Né? Tem um filósofo contemporâneo francês que eu gosto muito, se chama Luc Ferry, um francês, e ele chama atenção já há alguns anos que a gente tem que escolher entrar num novo humanismo. Que o humanismo lá atrás, criado por Voltaire, criado por Kant, não são humanismos toleráveis no tempo de hoje, suportáveis no tempo de hoje. Que era o humanismo do individualismo, o humanismo das liberdades. E que agora o novo humanismo é o da convivialidade, que é o da solidariedade, é de pensar que eu e o outro somos um. Não dá para ser um sozinho, não é o território do individualismo que vai nos levar para fora dessa tormenta, não é? E eu fico imaginando que nesse pedaço, nesse mundo, o que a gente tem que buscar são os aliados para construir um mundo novo, né? Um mundo reinventado, um mundo novo. Eu sei que isso é uma coisa meio, como é que eu vou dizer, parece meio utópica, né? Porque a gente saiu da Segunda Guerra com muitas promessas, com certeza saiu da gripe espanhola com outras tantas, a Revolução Francesa nos prometeu liberdade, igualdade, fraternidade. Pode ser que tenha vindo mais igualdade, nós tivemos muitas liberdades atacadas e defendidas, mas a nossa fraternidade ainda é muito frágil, muito frágil. Acho que dela é que a gente precisa cuidar agora. Acho que é dela que a gente precisa pensar nesse humanismo novo que pode nos trazer de volta para uma empatia, um cuidado pessoal que a gente foi ter condição de pensar nessa instância que a gente está vivendo. Está na hora. É a hora. É a hora, né? A vez e a hora. Eliana, esse reinventando o normal, né? O tema da nossa conversa, e eu fico pensando nesse novo normal, né, que a gente está entrando, não só no novo normal em relação à questão de medidas que a gente vai ter para se proteger do vírus enquanto não tenha vacina, mas no aspecto de reinventar o normal, de reinventar a vida nessa dinâmica de fraternidade que você falou, né? Assim, os milhões de vestidos que alguém possa ter agora estão lá no guarda-roupa, no closet, né? Sentindo saudade da gente, né? E assim, com certeza. E esse novo normal de fraternidade, esse novo normal de fazer alianças, esse novo normal de pensar que eu e o outro somos um, que a gente não vive sozinho nesse mundo, né? Enquanto a gente está em casa aqui com a luz elétrica, aqui do lado da minha casa caiu uma árvore em cima de um carro. No dia chuvoso cai a árvore, e agora? A prefeitura veio, tirou a árvore, ficou até a noite, ou seja, pessoas que estavam trabalhando, colocando a sua vida ali, né, para que a gente pudesse ficar em casa, no nosso conforto, na nossa segurança. Então, assim, a gente não vive sozinho nesse mundo. Para a gente comer um pão, muita gente participou desse processo, plantou o trigo, colheu, transportou, fez a manipulação disso, né? Transformou numa farinha, depois num pão, numa padaria que foi vendida. Então, assim, toda a nossa vida está montada em cima da comunhão. Mas quando a gente olha para a gente, né? Assim, por mais que eu goste muito de Descartes, tenho estudado a moral do Descartes na minha
na UFRJ, na filosofia, essa coisa do penso, logo existo, e eu penso, eu sou, eu existo, né, que traz para a questão só da minha individualidade, fica de fora que eu não sou indivíduo sozinho. Eu não sou indivíduo sozinho, né? A gente está cercado de uma comunhão e a gente precisa dessa comunhão até para afirmar a nossa própria existência, né? Você estava falando, eu estava lembrando aqui é, de dois livros, né? O do Sartre, O Inferno São os Outros, e lembrando do Walter Hugo Mãe, O Inferno Não São os Outros, né? Não são os outros o nosso inferno. E eu fico pensando que a gente vive, e essa era a tal normalidade anterior, a gente vive numa pulsão de morte, não é? A gente está sempre no risco, sempre na incerteza, sempre na insegurança, e que é preciso que a gente passe ao que o Freud descreveu como pulsão de vida, né? Então, essa é a alegria do convívio, o prazer de partilhar, não é? Foi tão bonito, um amigo me pediu um endereço, porque ia divulgar um produto que ele precisava ajudar o seu colega lá no trabalho e ia divulgar um produto. E ontem, quando a campainha tocou, na minha porta estava uma sacolinha com um bilhete dele. Então, ele não era bem para divulgar o amigo, mas para poder me mandar uma delicadeza. Era uma comida. Na verdade, era um sorvete, não é? E eu agradeci e falei para ele, nossa, mas que surpresa. Ele falou assim, surpresa faz a gente ficar feliz, faz o outro ficar feliz, mas faz a gente ficar mais feliz, porque não tem coisa melhor do que a gente descobrir que a gente é capaz de uma gentileza. Que coisa mais linda, uma coisa singela, uma coisa que pode parecer absolutamente supérflua, né? E aí eu comecei a pensar nisso, na pulsão de vida, e que a pulsão de vida tem a ver com a resposta que a gente dá àquilo que a gente considera, até tem um jogo de palavras, né? Aquilo que a gente considera boa vida. Ah, fulano está na boa vida. A gente devia estar na vida boa, segundo Aristóteles. Não é? A gente deveria estar procurando o bem viver e não viver bem. Não é? Fico pensando que a nossa contradição, muitas vezes, na universidade, ensinando aos nossos alunos o conhecimento que a gente recolheu, né? Partilhando com eles o conhecimento, a gente está formando gente excelente para uma sociedade já doente, falida. Então, essa gente vai ser excelente para intensificar essa doença, essa maldade da universidade, porque não tem, da sociedade, porque não tem como enfrentar com sucesso do mundo as coisas com as armas da legalidade, com as armas da justiça, com as armas do direito. E aí, voltando ao Luc Ferry, uma coisa tão bonita que ele diz, que a gente precisa voltar para uma nova educação, que a gente precisa recorrer a isso. E aí há a pergunta de e quais são as bases dessa nova educação. Ele, um homem extremamente culto e ocidental, né? Disse, a gente precisa voltar à base, a herança que a gente recebeu dos judeus, dos cristãos e dos gregos. A gente precisa voltar à herança judaica, que é a da disciplina, que é a da norma, que é a da lei. É preciso ter respeito por isso. A cristã, que é o voto pelo amor, pelo afeto, pela compaixão, pela misericórdia, né? Pelos mais desvalidos, essa atenção. E voltar aos gregos, porque só a grande história da vida, a grande literatura, as grandes tragédias ensinam o que é a vida humana. A gente está precisando ler muito mais e fazer essa leitura chegar a gente muito simples, né?
Fico lembrando no Morte e Vida Severina, do João Cabral, que chegou ao mundo pela voz do Chico Buarque, pela música do Chico Buarque. Nós precisamos nos tornar Chicos Buarques das grandes histórias do mundo, da grande literatura, né? Contá-la ao pé do ouvido, como Jesus, caminhando para Emaús, contava no pé do ouvido daqueles homens toda a história do Antigo Testamento. Acho que está faltando essa grandeza nossa, está faltando essa partilha, né, de uma educação que é de todos, não pode ser só de alguns, né, não pode ser seletiva, né? E é com ela que a gente pode voltar ao mundo do lado de fora com uma normalidade nova, impregnada de uma sabedoria que a gente viveu na intimidade, no fundo do nosso coração, aprendeu, né, contemplando a vida. A gente não tem tempo de contemplação naquela vida que a gente tinha, não tem tempo de contemplação. Você tem que levantar 4 horas da manhã, se você quiser contemplar, não é? E no escuro. Então é preciso que a gente se abra a esse sol novo que desponta, fazendo com que a gente possa levantar as mãos todos os dias e agradecer a luz do sol, a chuva, a companhia que a gente tem das pessoas, não é? E aprender dos outros, né? A literatura não é nada mais do que isso, os relatos da vida dos outros, com as quais eu posso comungar e aprender essa comunhão que você falava, né? Esse estar juntos no meio do mundo, né? Gente, nós estamos já caminhando para o final da nossa live. Eu quero pedir que quem está aqui e não segue o Instituto, que siga, que entre na página, aqui no Instagram, no Facebook também, conheça mais, né? O Instituto Amai-vos tem o objetivo de reunir várias crenças, tem serviços religiosos online, gratuitos, e reúne tudo em torno do amor, né? Essa ideia, né? Eu penso que no futuro, e hoje já começa isso de pensar que as barreiras devem cair, né? Religiosas, sociais e políticas, no sentido da gente se reunir em torno do amor. Ninguém aguenta mais, né? Acho que a dificuldade de ficar em casa leva a gente a pensar como a comunhão é importante, como a relação é importante, como o amor é importante. Se antes a gente dava atenção apenas à nossa correria da agenda, a gente parou e viu como é necessário estar em comunhão, né? E, assim, e também eu quero convidar para vocês que todas as nossas lives aqui estão lá no YouTube. É só vocês entrarem lá no Instituto Amai-vos, procurar lá no YouTube, que vocês vão ver todas as lives que nós conversamos aqui sobre depressão, sobre ansiedade, sobre as travessias da vida, né? Conversando com a Eliana e com o Guimarães Rosa. O interessante da literatura é isso, né? Que a gente vai conversando com gente que já não está mais aqui e gente que vai ensinando a gente a viver, né? Vai lembrando, olha só, tem algo aqui para viver. Olha só, tem comunhão, tem transformação, tem amor, tem um humanismo novo que a gente tem que reinventar, nos reinventar, né? A literatura está aí, dando isso para a gente todo dia, né? Com certeza. Eu acho que lendo aquilo que o Aristóteles chamava de catarse, né? Que não é só se impactar com o que está acontecendo fora, mas se pensar nesse lugar, não é? Por isso que ele diz que a gente recua, né? O susto faz com que a gente recue diante de uma tragédia ou diante de um acontecimento brutal, porque é a gente se colocar nesse lugar, não é? Colocar nesse lugar vai fazer com que a gente se imagine também criando reações, criando respostas a esse mundo e partilhando dessa grande mesa comum, né? Dessa grande casa comum. Hoje, a gente não pode aceitar a globalização que veio por questões de comércio sem que se globalize também a humanidade, né? Que a gente
seja uma humanidade. Não é? A gente não pode ser indiferença aos afegãos, aos sírios, às pessoas que estão no exílio ou estão imigrando porque não tem lugar mais na sua casa, na sua terra, não é? Então, eu acho que o verdadeiro vírus que a gente está enfrentando, esse vírus invisível, tem um vírus mais invisível ainda, mas que está enraizado em nós há muito tempo e que está matando a condição humana, que é a nossa indiferença, a nossa incapacidade de nos percebermos como aqueles que podem mudar o mundo, não é? O mundo não vai mudar sozinho. Nós precisamos fazer as nossas mudanças para convívio comum, e esse eco chega muitas vezes a quem tem na mão a tal caneta, né? Seja ela Parker, seja ela Bic, mas tenha a caneta na mão, né? Que a gente não pode aceitar viver num mundo onde o desprezo pelo outro resulte naquela reunião do dia 22 de abril, eu volto a falar porque ela não sai da minha cabeça, né? Pensar em gente velha e gente jovem, com a mesma mentalidade doente de egoísmo, de indiferença, né? Preocupada só com as suas ideologias. A nossa grande ideologia devia ser, de fato, o amor ao outro, porque é com ele, com a memória dele, que a gente vai sair dessa vida, se Deus quiser. Professora, quero agradecer mais uma vez a gentileza, a conversa sempre agradável, inteligente, boa, saudável, edificante. Agradecer a todo mundo que participou aqui da live, dizer que vocês podem voltar a assistir lá no, no YouTube, vai ficar aqui no IGTV também, vocês podem compartilhar com outras pessoas. E daqui a 15 dias a gente volta a conversar novamente. Semana que vem eu vou receber aqui o Ronilson, que é um militante da causa negra, que tem um livro escrito sobre o mapa da violência, né, da mortalidade da população negra, principalmente dos jovens negros no Rio de Janeiro. Ele estudou na PUC também e está fazendo Tem uma mestrado matéria no em Nova jornal York. de hoje sobre ele, não tem? Tem uma Não, matéria no jornal de hoje, não? que legal. Tem Eu sim. assim, eu vejo Assim, uma coisa. chamada. Uma Ah, chamada. que legal. Ele é uma pessoa muito muito querida e muito militante nessa área, foi convidado para estudar em Harvard, em Princeton, e escolheu um seminário lá em Nova York, e vai estar conversando com a gente aqui. Convido vocês para participar na semana que vem. Então, Vou ficar de agradeço a todos. ouvinte. Que bom. Fiquem com Eu Deus. agradeço. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom estar aqui com você no Instituto Amaivo. Sempre muito bom. Muito grata. Grata. Fiquem com Deus.